Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos, todas as irmãs que separaram esse período da noite desse domingo para estar à volta da mesa do Senhor, dentro de uma data especial para o calendário da igreja, que é a gente estarmos numa conferência sobre família, como nós falamos ontem à noite. Conferência, a palavra conferência é para conferir, para saber se as medidas de Deus estão de acordo, ou as nossas medidas estão de acordo com as medidas de Deus. Conferirmos como está a nossa casa diante do Senhor. Aquela mulher que achou a dracma perdida, ela teve um caminho. A primeira coisa que ela fez foi acender a candeia, acender a lâmpada. Porque se a luz não está acesa, não tem como você achar valores que foram perdidos dentro de casa. Porque a dracma perdida dentro de casa fala de valores que são perdidos dentro da casa. E ela, a primeira coisa que ela faz é acender a lâmpada. Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então, quando nós colocamos a nossa família, nosso casamento, nossa maneira de lidar com finanças, nossa maneira de lidar com filhos, à luz da palavra de Deus, então você recupera os valores que são perdidos dentro de casa, porque essa é a mensagem da dracma perdida. Valores que são perdidos dentro de casa. O que Jesus quis ensinar naquela parábola é que o reino dele é um reino que recupera valores perdidos. E essa conferência, eu creio que tem essa meta, de a gente recuperar as coisas que a gente vai perdendo dentro de casa. Porque as pequenas coisas que você perde dentro de casa, vai determinar as grandes coisas que você perde fora de casa. Quando você olhar para a sociedade, você vai ver que tudo que acontece do lado de fora, dentro de uma sociedade de ruim, é meramente um extrato de uma conta relacional que está acontecendo dentro dos lares, dentro de casa, é um extrato. Por isso uma conferência como essa, ela nos oferece muito, para a gente reajustar, realinhar, refazer, reajustar as medidas de Deus na nossa vida. Então, seja muito bem-vindo, que haja uma porção do Senhor para a sua vida, que você leve para a sua casa, em nome de Jesus. Quando Deus libera uma palavra de um púlpito, de uma canção, de um livro, seja de onde essa palavra ela é liberada, ela não tem o objetivo de vir aqui embaixo te abençoar. Deus revela nas suas escrituras que a palavra dele é como a nuvem, a chuva que cai na terra, e diz que não volta vazia. Se a palavra dele é como a chuva que cai na terra e não volta vazia, assim como a chuva cai e ela volta para formar novas nuvens, assim é a palavra de Deus. Ela não vem para te abençoar, ela vem aqui embaixo te pegar e te levar para o lugar que ela nasceu. Ela pode passar por um pregador, por um livro, por uma música, por uma adoradora, um adorador, uma canção, mas ela vem te buscar aqui, para te levar aonde ela nasceu, em Deus. Por quê? Porque a provisão da palavra que é entregue não está no pregador, não está na música, está no lugar que ela nasceu. A provisão está. Toda palavra que é liberada a partir do trono de Deus tem uma unção que vem junto com ela para te pegar e levar para lá, aonde as provisões dessa palavra estão disponíveis. Que o Senhor nos pegue com a sua palavra e nos leve para as recâmaras dele, aonde a operação acontece. Amém? Eu quero agradecer ainda mais uma vez a oportunidade de conhecê-los, tão preciosos, tão amorosos, tão queridos. Eu estou me sentindo tão abraçado aqui, tão amado. Estou lamentando muito de não poder estar com a minha Lulu. Dá para contar nos dedos as vezes que eu saio sem ela, que eu saí nos 30 anos de vida com o Senhor e mais de 25 anos de ministério. Dá para contar no dedo,
o dia que eu ministrei algo para a família ou para casais, que ela não estava junto comigo, porque para esse fim eu não saio sozinho, mas ela estava num retiro para mulheres, pastoras. Então eu aceitei de estar aqui, estou muito feliz, muito abraçado. Meu genro está comigo, Felipe. O Felipe é meu financeiro, eu estava falando hoje de manhã. Felipe é o meu financeiro. Eu agora tive que diminuir de carro e ele trocou um carro para melhor. Eu preciso saber como é que ele está cuidando do meu dinheiro, porque eu tive que me diminuir e ele melhorou. Eu disse: Felipe, é melhor eu cuidar do teu dinheiro e é de você cuidar do meu. E tem amigos aqui, maravilhoso. O pastor Danilo, essa minha dívida contigo estava grande, agora ela multiplicou, né? Nós vamos ter que pagar essa dívida, né? Mas vamos ser rápido no gatilho. Eu vou pedir para você. Eu estava indo para um lugar dentro do meu espírito, nos pensamentos da minha mente, mas essa canção acabou me levando para outro lugar. E talvez, com a permissão, vocês possam voltar, quem sabe, a cantar ainda, porque ela acabou me levando para outro lugar. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Reis. Eu só não falei se é primeiro ou segundo, porque eu ainda não sei. E eu estou disfarçando aqui enquanto eu acho. É 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Nós trouxemos 2 livros. Esse livro chamado Esposa e Mãe. Eu aconselharia a toda mulher casada e a que está por casar a ler esse livro. Esse livro foi um livro que 27 anos atrás, minha esposa se converteu lendo esse livro. E ela construiu toda a história dela, de esposa e mãe, em cima desse livro. Ela lê esse livro ininterruptamente. Por 27 anos ela lê esse livro até hoje. E ela acabou ganhando o direito editorial desse livro. Ela faz até algumas lives em cima desse livro aqui. É um livro espetacular. Aconselho toda esposa a ter um livro desse. Também tem esse livro no qual nós escrevemos, chamado Família, Sua Origem e Seu Destino. É um livro com 8 capítulos, embora ele não seja tão fino, ele é grosso. O capítulo número 1 vai dizer Família, o plano eterno de Deus. Capítulo número 2, Família, um retorno ao plano original de Deus. Capítulo 3, o governo de Deus na família. Capítulo 4, o verdadeiro valor do casamento. Capítulo 5, ministérios fortes, famílias fracas. 6, vencendo as guerras dentro de casa. 7, família com uma insígnia. 8, libertando a família do Egito. É um livro muito condensado. Eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Compre para você, compre dê de presente para alguém também. Capítulo 5. A leitura é grande, nós vamos ler tudo, então tenha paciência. Se você não fez o devocional algum dia dessa semana, faz agora com essa leitura, nós vamos ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, com letra minúscula, e de muito conceito, porque por ele, o Senhor, com letra maiúscula, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã.
Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notem, pois ele procura pretexto para guerrear comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, muito melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? E voltou-se com muita indignação. Então se achegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou limpa como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém. Já podemos ir embora, que bastante tempo lendo a Bíblia assim já deu. Essa palavra, ela marcou um dia, como disse a nossa ministra cantora aqui, um grande confronto pessoal na minha vida. E olhando esse texto e vendo a pessoa de Naamã, que embora seja uma figura de um chefe, um coronel, um general do exército do rei da Síria, a Bíblia fala que por ele, o Senhor nosso Deus, é o versículo 1. Estava sendo acompanhado no telão a escritura? Estava? Dá para colocar o versículo 1 ali, deixar para mim. Fala que Naamã, capitão ou general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, letra maiúscula, minúscula. Quem é o seu senhor? O rei da Síria. E de muito respeito, porque por ele o Senhor, com letra maiúscula, dava-lhe vitória em todas as guerras que ele saía. E ele era um homem valoroso, herói de guerra, porém leproso. É interessante como um porém na nossa vida pode comprometer tanta coisa. Mas antes eu quero pedir que você estenda sua mão para cá e ore por mim. Me entregue um pouquinho da sua intercessão. Ore pela minha vida, para que a palavra dele possa passar com um canal limpo. Eu recebo, Senhor, a oração dos teus irmãos, dos teus filhos nesse lugar. E eu clamo e me uno a eles para que a tua palavra viva e eficaz
mais penetrante que uma espada de dois gumes. Que ela corte aqui, Senhor, e traga cura, restauração para as nossas vidas, e nós nos submetemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu, olhando para essa escritura, para essa palavra, eu já pude criar identificação com ela, porque às vezes eu e você corremos o risco de estar na condição desse grande chefe, esse grande general, herói de guerra, coronel de guerra, general de guerra, um herói imbatível, que debaixo do favor de Deus, não sabia o que era subir no seu cavalo, reunir suas tropas, entrar numa guerra e voltar para casa derrotado. Desconhecia isso. E às vezes alguns de nós vivemos coisas semelhantes a isso. Do lado de fora da nossa casa, às vezes a gente é tão eficaz. Do lado de fora da nossa casa, às vezes a gente parece ser tão útil. Do lado de fora da nossa casa, às vezes a gente parece tão produtivo, tão rentável, amigo, generoso, simpático, servidor. Nossas habilidades no nosso trabalho nos fazem acessível lá, no meio dos amigos, bem quisto, no ministério, às vezes tendo relevância tão poderosa. Mas quando a gente chega em casa, que tira toda essa indumentária, que faz a gente tão poderoso do lado de fora da casa, a gente se olha no espelho e tudo que faz é se deparar com um leproso. Ali ninguém sabe, ninguém viu, ali estão nossas vergonhas, nossas inseguranças, nossos complexos de inferioridade, nossas marcas de rejeição, aquilo que não teríamos coragem de conversar com ninguém, mas que nos machuca, nos maltrata, aquela lepra que ninguém sabe, que a gente esconde, mas no outro dia, quando amanhece, a gente põe a farda daquele general poderoso, simpatia, habilidade, capacidade, influência, vence as guerras, do lado de fora, quando volta para casa, tira toda aquela roupagem de guerreiro, de guerreira, olha para o espelho, sobra o leproso. E Naamã, ele vivia essa condição. Mas Deus é tão lindo, que Deus foi atrás dele, criou circunstâncias para ir atrás dele. Eu fico imaginando o nosso querido Naamã saindo de casa para a guerra, só que como? Leproso por dentro, poderoso por fora. Agora, é importante para mim, para você, biblicamente, saber o que significa lepra na Bíblia. O que é lepra na Bíblia? Eu não sei se os nossos servidores do computador possam colocar Mateus capítulo 10 para mim. Acho que é versículo 2, versículo 1. Tem como colocar aí? Deixa eu mostrar para você o que é lepra na Bíblia. Mateus capítulo 10. Chamando os 12 discípulos, deu-lhes
poder sobre os espíritos imundos. Jesus enviou os discípulos para uma missão. E no versículo 8 desse capítulo 10, ele vai dizer algo. Você consegue colocar o 8? Isso, diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. Uau! Manda curar os enfermos e manda curar os leprosos. Agora eu te pergunto, se Jesus deu poder e enviou eles para curar os enfermos, por que precisa separar os leprosos dos enfermos? Enfermos é enfermos. Porque na Bíblia, lepra é uma enfermidade que não vem na categoria das outras enfermidades. Na Bíblia Sagrada, lepra não é uma enfermidade que vem na categoria das outras doenças. Na Bíblia Sagrada, quem tinha lepra não ia no médico. Quem tinha lepra ia no sacerdote. Porque lepra na Bíblia é uma enfermidade espiritual na alma do crente. Lepra na Bíblia não é uma enfermidade que sai com medicamento, que sai com remédio. Lepra na Bíblia não é nenhuma enfermidade que você possa procurar alguém e dizer, ora por mim, e dizer, sai lepra em nome de Jesus. Não, por quê? Porque lepra na Bíblia é uma enfermidade espiritual na alma do crente. Só sai quando eu e você nos submetemos aos mergulhos no Jordão, que Deus nos convida para entrar. Não é uma coisa que sai com medicamento. Porque lepra na Bíblia é uma enfermidade na alma do crente. Quem lembra aqui que Jesus curou 10 leprosos? Todos lembram? Obrigado pela sua participação. Jesus curou 10 leprosos. E um só voltou para agradecer. E Jesus tinha tanta ferida na alma, que ele ficou tão chateado, tão magoado. Quase que ele abandona o ministério ali, porque curou 10, só voltou um para agradecer. Você acha que faz sentido o que eu falei? Então por que ele foi reclamar que só um voltou para agradecer? Porque não tinha a ver com lepra de dedo caindo, mas com a lepra da ingratidão. Porque ingratidão é uma lepra. E para ingratidão não adianta tomar remédio. Não adianta nem querer ir no gabinete pastoral e num consultório resolver coisas que precisam ser resolvidas dentro do coração. Porque ingratidão é uma lepra. Não adianta você dizer, sai ingratidão em nome de Jesus, que não sai. A ingratidão sai quando Deus abre oportunidades no Rio Jordão para você se quebrantar, mergulhar ali e aceitar os processos de Deus. E lepra também quando você está curado, não é você que diz que está curado. Jesus um dia curou um leproso e disse, agora vai e te apresenta os sacerdotes. Você fica imaginando o leproso dizendo, Senhor, o Senhor veio para quebrar essas regras. O Senhor veio para quebrar essas regras religiosas, legalistas de rituais. Se eu já estou curado de lepra, por que eu tenho que ir até o sacerdote? Jesus estava dizendo, se você está curado de lepra mesmo, vai, deixa o sacerdote dizer. Lepra não é uma coisa que você diz que está curado, é o outro que vai dizer se você está curado. Porque lepra é uma enfermidade na alma do crente. Se você é um marido leproso, não adianta você dizer que está curado, porque quem vai falar é a sua esposa, quem vai falar são seus filhos. E ingratidão é uma lepra. E a lepra da ingratidão é terrível, porque ela faz diminuir as coisas. Porque a gratidão, ela é a matéria-prima da multiplicação. Jesus, quando ele orou pelos pães, ele não dobrou o joelho e disse, Pai, por favor, muita gente para comer, 5 pães só, multiplica os pães. Não. Ele pegou os 5 pães e a Bíblia fala que ele deu graça e o pão multiplicou, porque onde tem gratidão, o pão multiplica. Mas assim como a gratidão é a matéria-prima da multiplicação, a ingratidão é a matéria-prima da redução. Porque a gratidão, ela clama por louvor, a ingratidão clama por murmuração.
A gente reclama do salário, o salário dá menos. Reclama do carro, o carro estraga mais. Reclama da esposa, ela piora. E não adianta fazer campanha de prosperidade. Vai ter que mergulhar no Rio Jordão. Quando Deus diz, desce aí, que eu quero limpar a tua lepra. Deus estava dizendo. Agora quando a gente olha para Naamã, não precisa ser um teólogo ou ter revelação bíblica para entender que a lepra de Naamã era o orgulho. Porque o orgulho é a pior lepra da Bíblia. Por quê? Porque orgulho é igual ao mau hálito. Quem tem não sabe. E Naamã era um cara poderoso. Era um cara que todo mundo queria estar perto. Naamã não perdia uma guerra. O currículo de Naamã é lindo. Ele era um homem valoroso, herói de guerra. Ele agradava o seu Senhor. E por ele, Deus usava Naamã. Deus, a Bíblia fala que Deus dava vitória para ele nas guerras. Uau! Naamã era maravilhoso fora de casa. Mas quando chegava em casa, era o leproso. E às vezes a gente sai de casa, a gente é como Naamã. Mas quando chega em casa, é o leproso. Porque as indumentárias que nos faz poderoso fora de casa, dentro de casa não serve. Quantos estão comigo? Mas sabe que lindo? Deus vai atrás de Naamã. Deus vai atrás de Naamã. Eu fico imaginando Naamã, quando ele saía de manhã cedo, com aquela indumentária. O exército todo tinha roupas lindas. A roupa de Naamã era diferente, era outra cor, porque ele era o general do exército. O cavalo de Naamã era diferente. As patentes de autoridade de Naamã. Naamã saindo de casa. Uau! Ele era o cara. Tinha não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, no YouTube. Todo mundo queria seguir Naamã. Mas quando ele chegava em casa, quando ele tirava toda aquela roupa, sobrava o leproso. Porque quando a gente está no drama de Naamã, a gente tem uma capacidade de dar o melhor que a gente tem para os de fora. Mas quando chega em casa, a gente entrega o leproso. Eu fico imaginando por que a gente é tão bom em dar o melhor fora e o pior dentro. Você imagina a esposa de Naamã no shopping. Aquela mulherada tudo já falando, olha, esposa de Naamã. Esposa de Naamã. Meu Deus, essa mulher é feliz. Essa mulher é o máximo, imagina, casada com Naamã. O que pouca gente sabia, que para aquela mulherada que invejava a esposa de Naamã, Naamã saía de casa, ele era o chefe do exército do rei da Síria. A esposa em casa dormia com o leproso. Às vezes a gente sai de casa, a gente é tão vitorioso, mas os de casa, para os de casa sobra o leproso. Eu fico imaginando como que um homem, ele tem uma capacidade de ensinar qualquer mulher a dirigir, menos a dele. Se ele tiver que ensinar a patroa a dirigir, pensa num homem dócil. Se ele tiver que ensinar a vizinha a dirigir, que paciência. Mas vai ensinar a esposa a dirigir. Senta no lado. Quando ela vai sair com o carro, está no freio de mão, o carro já empina. Ela diz, o freio de mão, isso não é cavalo não. Ela baixa o freio de mão, o carro já dá aquele pinote e vai. E ele está ali dizendo para ela no volante, ela já está assustada. Olha a lombada, o buraco, liga o pisca, o semáforo fechou. Cuidado, por que você está chorando? Por que a gente é tão bom em entregar o herói de guerra fora de casa, mas para dentro de casa a gente dá o leproso? Mas sabe o que é lindo?
Jesus vai atrás dele. Jesus não cancela ele como herói de guerra. Jesus, porque se fosse eu, já ia botar uma pedra na frente do cavalo só para ver o Naamã cair. Se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou. O Senhor não. O Senhor foi atrás daquele homem para sarar aquele homem, para torná-lo em casa tão desejável quanto ele era fora de casa. E ele vai, e Deus cria algo lindo, cria um plano. Ele vai dar contra as tropas de Israel. Ele leva uma menina. Eu fico imaginando, agora eu vou inventar isso, não adianta nem procurar, que não está na Bíblia, eu vou inventar agora. Ele está para sair de casa. A esposa de Naamã chega assim: meu amor, temos muitos criados aqui, muita gente trabalhando, mas eu queria uma pessoa assim, para trabalhar comigo no meu pessoal, perto de mim, que tivesse aqui mesmo dentro de casa, cuidasse das minhas coisas mais íntimas aqui. Uma personal, quero comigo. Naamã vai para a guerra contra Israel. De repente ele olha uma menina daquela, passa o RH mais ou menos, é o padrão que a esposa pediu, traz aquela menina como escrava, põe em cima do cavalo e vem: você vai trabalhar na minha casa. Uau! E lá vem ele, na mente de Naamã, trazendo uma menina para trabalhar para sua esposa. No plano de Deus, ele estava levando a cura para dentro de casa. Porque Deus tem uma isca para cada egoísta. Ele sabe como fazer as coisas. Ele sabe como fazer. E sabe o que acontece? Ele chega em casa, e aquela menina, só que eu imagino que aquela menina, quando ela chegou em casa, primeiro dia de trabalho, quando ela viu aquele Naamã, saiu do quarto todo arrumado, eu imagino que ela já meteu um selfie, Instagram: olha aqui, desculpa aí, estou na casa de Naamã. E todo dia aquele homem saía do seu quarto com aquela indumentária, aquela menina olhava: uau! Um dia, feriado, não tinha guerra, não tinha trabalho, Naamã sai do quarto, só de short, camiseta. Aquela menina olha e diz: eu não acredito, não é possível, ele é leproso? Não, meu Deus, eu não podia imaginar que ele é leproso. Meu Deus, prega tão bem, eu não podia imaginar que ele é leproso. Meu Deus, quando profetiza, parece um anjo. Não podia imaginar que ele era leproso. Às vezes a gente sai de casa, do lado de fora é um herói de guerra, dentro da casa sobe o leproso. Mas sabe o que é lindo nisso? Essa menina que não tem nome. Às vezes o que você está esperando vir do púlpito, às vezes vem do irmão lá do estacionamento que te recebe. Vem da pessoa que está vendendo a coxinha na cantina. Aquela menina, ele estava com a cura no plano de Deus, uma cura dentro de casa. E quando ela olha aquilo, eu acho linda a atitude dessa menina. Sabe por quê? Porque ela não foi publicar e jogar no ventilador a lepra de Naamã. Não. Ela foi buscar cura para aquele homem. Não esconda sua lepra, mas não mostra para quem não vai te ajudar, não cura. E ela foi atrás. E ela falou para a esposa de Naamã, íntima da patroa, ela disse: olha, eu sei que ninguém sabe, mas agora estou aqui dentro, eu sei que ele é leproso. Seu marido é um homem bom, mas leproso. Eu conheço um homem de Deus em Samaria que pode curar a lepra do seu marido. Aquela mulher falou para o marido. Naamã ouviu. Você acredita que ele creu?
ele creu. Ele acreditou. Foi até o seu rei, o rei da Síria, e disse: meu senhor, ó rei, uma menina me falou das terras de Israel que eu posso encontrar cura para minha lepra lá, que uma pessoa lá tem um homem de Deus. Uau! O rei disse: meu filho, se você está com essa fé toda, então espera aí que eu vou escrever uma carta para o rei de Israel para receber você lá. E lá sai Naamã. Ele acredita, pega a carta, põe no bolso, e com muitas vestes festivas, ouro, prata, sai com a comitiva dele, chega lá no rei de Israel. O rei de Israel recebe o coronel do exército do rei da Síria, com todas as honrarias. Ele entrega a carta. Quando o rei de Israel lê a carta, diz: meu Deus, se você não sabe, aqueles dias Israel estava debaixo do jugo político da Síria. O rei da Síria já pensou: esse homem está querendo aumentar os impostos, está querendo aumentar a opressão, está querendo arrumar guerra comigo. Olha o que ele está me pedindo. Como que eu lá sou Deus para curar alguém, para tirar a vida, para dar a vida para alguém? E rasgou as suas vestes e ficou desesperado. Só que Eliseu fica sabendo. E Eliseu manda um recado para o rei. Diz: está apavorado por quê? Desesperado por quê? Manda ele aqui em casa, que ele vai saber que tem profeta em Israel. Ah, você está apavorado porque quem você queria que ganhasse a eleição não ganhou? Pois saiba que não é do governo que virá, mas da igreja é que tem a cura. Mande ele aqui, que ele vai saber que tem profeta em Israel. E o rei falou: olha, amigo, você é um cara bom, especial, ouço falar bem de você, mas eu não tenho como resolver o seu problema. Agora tem um maluco ali, cheio de glória a Deus, aleluia, que diz que você pode ser curado na mão dele. Rapaz, você acredita que o Naamã continuou crendo? E creu. E foi até a casa de Eliseu. Só que quando chega lá, ele tem uma decepção horrível. O Eliseu não sai nem para receber ele. Manda um garoto de recado dizer: olha, amigo, é para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Rapaz, subiu o sangue de Naamã e veio para fora o que? A sua lepra, seu orgulho. E ele ficou muito indignado. Muito indignado. E sabe o que está escrito? Diz assim, tomara que eu ache o versículo. Versículo 11. Dá para botar ali o versículo 11 de 2 Reis capítulo 5. E Naamã está aqui. Muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo. Irmão, porque o orgulhoso, ele já conversa só com ele, agora já não conversa com mais ninguém. É ele falando com ele mesmo. Eu achei que ele viria até mim, colocaria de pé em nome do Senhor seu Deus, passaria a sua mão sobre o lugar da lepra. Deixa eu te falar uma coisa: se você está esperando alguém para alisar a sua lepra, não tem cura aí. Vai ter que mergulhar no Jordão, vai ter que se humilhar, vai ter que se render, vai ter que aceitar os processos de Deus, se quebrantar, porque se não tiver quebrantamento não tem cura. Não tem cura. Meu pastor, já não tem mais a ver com aquilo que sabemos, mas o quanto nos rendemos àquilo que já sabemos. Pergunta para a ministra de louvor, para o ministro de louvor. Eu pergunto para você sobre cantar e você pergunta para mim sobre pregar. Qual que é mais difícil? Cantar ou se render? Pregar hoje para mim não é um problema. Se render é um problema. Uma coisa que eu descobri como pregador, que eu não queria ter descoberto, mas descobri, é que você pode pregar muito bem o que você vive muito mal. E ele ficou indignado, muito indignado.
E ele foi. Por quê? Ele achou que Eliseu ia estar esperando ele com a comitiva, tocando o hino nacional da Síria. Não, ele foi até Eliseu na qualidade de general do exército do rei da Síria. Eliseu estava esperando o leproso. Meu título e o teu título não servem para nada diante de Deus. Não adianta mudar a voz e dizer: Senhor, meu Deus, meu Pai. Para com isso. Deixa eu curar a tua lepra. Eu sei as tuas mazelas. Eu quero a tua rendição. Não quero a tua exibição. Ele quer curar. Ele quer sarar. Sabe, irmãos, eu estou aqui ministrando uma conferência. Eu vou voltar amanhã. Sabe, a minha esposa, ela não está esperando o pregador. Ela não está esperando o pastor Juscelio. Ela está esperando o marido. Amável, querido, que possa ser tão aplaudido dentro de casa como está sendo aplaudido aqui, fora de casa. Ele quer sarar a nossa lepra. Só que a lepra não sai com medicamento e não sai com uma oração. Sou eu me submetendo aos processos de Deus. Quando Deus abre um Jordão e eu escolho se eu endureço ou se eu quebranto. Eu lembro quando eu me converti. Eu sou de uma família italiana, daquela que até hoje os irmãos, as irmãs se reúnem tudo em volta da mesa, semanalmente. Eu tenho 3 irmãos e 3 irmãs. Eu sou uma moça. Quando eu me converti, rapaz, eu fui lá na mesa da minha mãe, todos os irmãos, todas as irmãs. Eu fui lá falar para eles que eu estava salvo e eles no inferno. Eles precisavam saber. E todos os meus irmãos tinham uma certa condição financeira. Como eu era uma moça, eu era o único que não tinha nada. Eu precisei também dizer para eles que, embora eu tivesse muito pouquinho, meu dinheiro era abençoado, porque eu pagava o dízimo deles, era amaldiçoado, porque eles não davam o dízimo. E eu me tornei um pregador avivado, empolgado. Gritava mais do que pregava, mas pregava e todo mundo se arrepiava. E o meu pastor se empolgou também e me ungiu a pastor. Me ungiu a pastor não, ele me separou para o ministério integral. Ele me instituiu. Larguei meu trabalho, fui para lá. Ele me instituiu hoje, 1 ano depois ele me destituiu. Ele não só me destituiu, ele depois, no dia seguinte, ele proibiu a igreja toda de falar comigo. E na semana seguinte, no mês seguinte, eu não tinha a oferta da igreja. Eu não tinha mais os irmãos. Eu não tinha como pagar luz, como pagar água. Não tinha como voltar para o mercado de trabalho. Porque na minha profissão eu tinha que colocar o dinheiro na frente pelo menos uns 4, 5 meses para ele começar a retornar. Graças a Deus que eu tive um grande socorro financeiro. E pergunta para mim como foi. Dinheiro amaldiçoado dos meus irmãos que não pagavam dízimo. Porque ele sabe como abrir um Jordão. Tem muitas bênçãos e favores de Deus que você orou e Deus já liberou, bateu na sua porta, só não conseguiu entrar porque não conseguiu passar pelo seu orgulho. Porque não veio do jeito que a sua teologia ou a pessoa que você se abriria para receber. Nessas horas ele abre o Jordão e eu escolho se eu endureço ou se eu me rendo, mergulho e deixo ele ir sarando a minha lepra. E por pouco ele ia perdendo a bênção. Ele não ia ser curado. Agora eu queria que você pensasse na trajetória de Naamã. Ele não era um homem sem fé.
Irmãos, uma menina escrava disse: tem cura em Israel. Ele creu, e porque ele creu, ele foi até o seu rei. E o rei falou: vou mandar uma carta para o rei de Israel. Ele creu, pegou a mão na carta e foi até o rei de Israel. O rei de Israel disse: eu não tenho cura, mas tem um maluco aí que está dizendo que você tem cura para você. Ele creu e foi até na casa de Naamã. Quando chegou aqui, por causa do orgulho, ele ia perdendo a cura. Por quê? Porque o orgulho rouba aquilo que a fé conquista. Por isso o Senhor foi atrás daquele homem para curá-lo, para que ele fosse em casa tão desejável, tão valoroso, como ele era fora de casa. Porque a gente tem o poder de dar o melhor que a gente tem para os de fora e o pior que a gente tem para os da casa. Pensa uma pessoa no Covid, entubada, seus de fora vão lá te visitar, mas os da casa vão, porque a gente dá o melhor que a gente tem para os de fora, e aqueles que vão ficar conosco, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, a gente dá o pior. Mas sabe de uma coisa? Lindo ele é, que está vindo atrás de mim e de você, e dizendo: eu estou abrindo um Jordão nessa noite, eu quero a sua rendição. Amém pela sua teologia, amém pelo seu dom, pelo seu diploma, pela sua habilidade, pelo seu esforço, mas eu preciso do seu coração rendido, porque nele é que opera a cura, que faz com que os teus te desejem tanto quanto você é desejado do lado de fora. Sabe uma coisa que eu estou aprendendo? Eu não sou uma pessoa famosa, eu não sou uma pessoa conhecida, mas dentro do meu ecossistema, dentro do universo chamado Mevan, a plataforma ministerial que eu atuo, dentro desse universo eu sou conhecido. E ali eu tenho visibilidade, as pessoas sabem quem eu sou. E quando eu termino de pegar, eles querem tirar foto e querem que eu assine o livro. E eu ganhei uma notoriedade, uma visibilidade ali dentro. E sabe, eu vi que isso se tornou uma aliada minha, a visibilidade, a notoriedade. Sabe por quê? Porque isso faz com que eu possa entrar em alguns lugares e derramar ali o que Deus colocou na minha vida, porque ninguém vai convidar o anônimo. Então eu entendi que a visibilidade é uma aliada para mim poder entrar em alguns lugares. Uau! Mas também pode se tornar uma grande inimiga. Sabe por quê? Porque a visibilidade, a notoriedade me faz sentir forte. Só que Deus não se aperfeiçoa na força, Ele se aperfeiçoa na fraqueza. E quando a gente vai ganhando força e visibilidade, notoriedade, reconhecimento e relevância do lado de fora, a gente quer viver lá. Por quê? Porque lá nossa fraqueza não aparece. Você pode talvez achar que tem um super-homem pregando aqui. É porque você não conhece o cheiro da minha lepra. Mas os da casa sabem. Os da casa sabem. Então a gente tem uma tendência de fugir do relacionamento mais próximo, de dentro da casa. Por quê? Porque ali a nossa fraqueza fica exposta. Só que eu não posso sair daqui. Por que eu não posso? Alguém pergunta, por quê? Porque ali a minha fraqueza exposta é a fonte da minha força. Porque Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não se aperfeiçoa na sua força. É ali que o Jordão abre. É ali que eu preciso me quebrantar. E nessa hora que o Senhor abre o Jordão, eu escolho se eu endureço ou escolho se eu mergulhar. Sair mais curado, mais sarado. E ele foi, e ele ia perdendo a cura. Aí tem uma coisa linda. Parecem alguns homens e dizem: ó, meu Senhor, o Senhor veio até aqui. Por favor, se o homem tivesse falado uma coisa assim espantosa, grande, complexa, você teria aceito.
Ele só disse, vai ali e mergulha no Rio Jordão. A não cura o Senhor já tem. Está só no teu capricho, só na sua birra. Vai lá, cede. Sabe, tem coisas que a gente está engripado até hoje, porque a gente está só na birra, irmão. Hein? Já passou. Você tem Jesus, você foi perdoado, tem vida eterna, tem salvação. Agora você não vai olhar no aniversário da família, porque o tio fulano, o cunhado, o primo, o ciclano que te enganou, que te roubou, o sócio que não sei o quê. Por favor, se fosse muita coisa, passa a mão no WhatsApp agora, manda um abraço, manda um oi para aquela pessoa. É tão difícil. Quantos entendem o que estamos falando aqui? Por que a gente endurece? Porque a gente complica as coisas. E o Senhor abre o Jordão e diz, deita, mergulha. Eu quero te curar. Eu quero te fazer em casa tão desejável, relevante quanto você é fora. Eu sei que você tem fé. Eu sei que você tem chamado, você tem unção. Mas deixa eu sarar. Deixa eu curar você. Para que embirrar? Sabe? Eu lembro, eu saía para pregar. Eu tenho a nossa filha, a Sara, esposa do Felipe. A Sara, irmãos, a Sara me treinou muito. A Sara me fez me converter. Você não tem noção. A Isabel nasceu primeiro, e a Isabel já nasceu crente, irmão. A Isabel não é crente de berço, ela é crente de útero, de chupeta, de mamadeira. Nerd. Aprendeu a ler sozinha, a falar sozinha, escrever sozinha. É fantástico. 4 anos e meio depois veio a Sara. Dilexa, eu lá sabia, nem sabia que isso existia. A Sara me provou, irmão. Eu ficava 1, 2 horas ensinando um versículo bíblico, lendo a Bíblia com ela. Aí passava um versículo só, ficava 15 minutos lendo o versículo. Agora eu dizia, Sara, agora repete. Elas com 7, 8 anos, não sei, pai. Eu disse, filha, nós estamos lendo o mesmo versículo há 15 minutos, eu não sei. Tá bom, filho, só a parte A, não sei, pai. Uma palavra do versículo, não sei, pai. Vamos, ela escutava uma música mundana, uma vez só, decorava inteira. Cara, eu ficava endemoniado, eu ficava possesso. Eu ficava possesso. Eu ficava possesso. E a Sara, eu não conseguia encaixar com ela. Com a Isabel era mais fácil, porque a Isabel tinha as minhas fraquezas. A Sara não. A Sara tinha os meus defeitos. E você, na maioria das vezes que briga com o outro, você briga com o outro naquilo que você está de mal com você aqui dentro. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui tem mais de um filho? Oh, você sabe que sempre tem um filho que você tem mais dificuldade, sim ou não? Eu vou falar uma revelação incrível agora que eu recebi de Deus. Sabe esse filho que você tem mais dificuldade? Só tem mais dificuldade porque ele é o mais parecido com você. É porque você hostiliza ele por causa que ele revela o defeito seu. E inconscientemente a gente hostiliza o filho que revela os nossos defeitos. E quando o filho revela aquilo que você não gosta no seu sogro, na sua sogra, no seu pai, na sua mãe, é pior ainda. Porque ele está tudo marcado ali. Já a Isabel não, a Isabel tem minhas fraquezas. Qual é a diferença entre fraqueza e defeito? Fraqueza é aquilo que você vê no outro, você se compadece. Defeito é aquilo que você que você vê no outro, você fica com raiva. Eu sei que mais ou menos a Sara tinha uns 11 anos de idade. Irmãos, eu estava perdendo a minha filha. Ela era uma menina obediente, era tudo de bom, era crente. Mas eu sentia que dali para frente, a pré-adolescência, eu ia perder. Eu quando vi um testemunho de uma cantora aí outro dia falando como a sua filha desde pequena entregava alguns traços assim, eu disse, era Sara, eu sei o que é isso. Por isso que eu me dediquei tanto, eu ficava louco.
Eu lembro que ela tinha mais ou menos uns 11 anos de idade. Um dia eu cheguei em casa quarta-feira para tomar banho, para ir para o culto. Quando eu cheguei em casa, ela veio correndo dizendo: pai, eu quero ir no culto, eu quero ir no culto. Eu digo: sabia, um dia ia chegar isso. Oh Deus, obrigado, entendeu? Eu acho que ela era muito criança para entender essas coisas. Eu disse: glória a Deus, filha, então vai se arrumar, o pai vai tomar um banho rápido e vai no culto, a gente ir no culto. E eu entrei no meu quarto, entrei no banheiro, liguei o chuveiro. A minha Lulu, devagarzinho, como ela sempre faz, entrou atrás. Eu já estava embaixo do chuveiro, ela entrou. Ele disse: amor, a Sara não quer ir no culto. Eu disse: você não viu? Eu lembro que eu me ajoelhei, abracei ela. Ela disse: amor, a Sara não quer ir no culto. Aí eu, bem espiritual, disse: você está surda? Você não ouviu? Amor, ela não quer ir no culto. A Sara só queria essa oportunidade. Você nunca se ajoelhou, olhou no olho dela e abraçou ela desse jeito. Ela não quer ir no culto. Ela descobriu que se ela quiser ir no culto, ela tem o teu abraço. Se ela não quiser, ela não tem. Ali embaixo do chuveiro. E a Lulu entregou essa bezetacil, saiu. E eu fiquei ali, eu chorei tanto, irmãos. Eu chorei. Eu disse: Deus, eu quero me converter a minha filha. Está escrito que o pai converteria os filhos. Irmãos, o que está escrito? Que os pais se converterão aos filhos e os filhos. Agora eu te pergunto, se primeiro Deus já converteu o coração do pai para depois o filho, quem está desviado? Eu disse: eu quero me converter a minha filha. Eu quero me converter a minha filha. E eu chorei tanto embaixo do chuveiro ali. Eu não sei o que aconteceu, mas no outro dia ela estava diferente. E ela já estava na 3ª série, não sabia ler e escrever direito ainda, o que não me deixava. Irmãos, ela estava sempre entre as 3 piores alunos da sala de aula. 6 meses depois, ela estava entre os 3 primeiros. Na 4ª série, o ano seguinte, ela foi eleita líder da sala de aula. E foi líder até acabar o ensino médio. Hoje é minha secretária, minha financeira, minha amiga. Nós temos uma amizade tão linda, ela cuida de mim. Você precisa ver como que ela cuida de mim. Porque ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Há uma rendição do pai e da mãe que ele está esperando. Ele é o Deus, ele prometeu, ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu lembro de uma outra situação que aconteceu também. Foi mais ou menos em 2014, 2015 foi isso. Também, por aqueles dias aconteceu uma outra coisa. Eu tinha um problema que volta e meia caiu o meu disjuntor emocional. Eu ficava 2 dias, 2 dias, igual um defunto, chegava em casa, não falava com ninguém, a Lulu querendo conversar, as crianças, eu não reagia. Mas na igreja, fora de casa, eu aconselhava, eu abraçava os irmãos, eu dava conta do recado na igreja, mas chegava em casa. Só que aconteceu uma situação, que um desse disjuntor, quando caiu um dia, eu fiquei 1 semana assim. E a Lulu segurou 1 dia, segurou 2, 3, quando chegou no 4º, 5 dias, no 5º dia ela disse assim: amor, será que não dá para você abrir um sorriso, não? Me dar um elogio, fazer uma brincadeira com as crianças. Eu disse: como? Como que eu vou conseguir? Como isso? Isso eu não estou conseguindo. Assim, eu acho que você consegue. Eu disse: você está sendo injusta comigo. Está pedindo que eu entregue para vocês uma coisa que eu não estou conseguindo entregar nem para mim. Ela disse: mas eu acho que você devia. Eu disse: por que você acha que eu devia? Por causa das coisas que você prega. Você pode pregar muito bem o que você vive muito mal, irmão. Por causa das coisas que você prega. Sai do seu egoísmo, Juscelio. Sai do seu egoísmo. Se tu não pode dar um sorriso por sua causa, dê por minha causa. Se você não pode dar um sorriso por sua causa, dê por causa das suas filhas. Porque lá na igreja você abraça e beija, e aqui não pode, o que acontece?
endurecido ainda. Eu não falei nada, que já é muita coisa para um orgulhoso. Virei as costas, fui para debaixo do chuveiro de novo, que é um lugar que deve ser o meu batismo, o meu Jordão. E ali liguei o chuveiro e eu chorei, irmão, chorei. Só que naquele dia eu disse: Deus, a partir de hoje eu vou entregar para minha casa a melhor versão. Se eu tiver que ser estressado é por de fora, mas por dentro vai ser amor, vai ser carinho. Se eu tiver que ser emburrado é do lado de fora, mas dentro vamos ter a minha melhor versão. Deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que me faz acreditar que eu estou no Evangelho de Jesus Cristo, eu ouvi a minha filha Sara falar: pai, você é o melhor pai hoje do que era antes. Eu ouvi minha esposa dizer: você é o melhor marido hoje do que era antes. Tem um Jordão aberto. Não é o quanto que eu sei, é o quanto que eu me rendo. Ele está querendo sarar as mazelas. Aqui eu sei como fazer e você também. É igual o gordinho, que é uma receita boa, dieta boa. Não pergunta para magro que ele não sabe. Pergunta para o gordinho, que o gordinho sabe tudo. Ele pode não fazer, mas ele sabe. Aqui eu posso saber tudo. Quantas coisas, pastor Silas? Aqui eu sei. Eu também sei o que está na Bíblia. O negócio é ter recurso aqui dentro para entregar. Então eu vou ter que deixar ele sarar. Então eu vou ter que me render. Porque o orgulho deixa a gente estressado, machuca as pessoas que moram com a gente. Eu lembro muito bem que eu tinha uma manobra na minha vida, que a questão da finança sempre foi um ponto onde eu e a Lulu tinha dificuldade de entrar em acordo. Mas chegava no final do mês, quando virava um mês no negativo, eu sempre dava um jeito de convencer a minha Lulu que o culpado era ela, o problema estava nela. Porque o orgulhoso, ele é bom de argumento. O orgulhoso, ele é bom do combate. Sabe aquela pessoa, ela pode estar errada como for, mas na hora da discussão ela ganha. Sabe aquele cônjuge? Tem aquele cônjuge que ele pode estar errado como for, mas se for discutir, ele sai por certo. Eu nunca vi coisa fantástica, porque quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Eu não sei se você conhece essas lutas de UFC, sabe o que eu estou falando? Tem 3 maneiras de o lutador ganhar uma luta daquela. Ou ele dá uma bordoada bem dada, que o cara apaga ali, ele ganhou a luta. Ou ele completa todos os rounds e aí o júri dá a vitória para ele por pontos. Ou então tem outro negócio que eles chamam que é finalizar. Ele pega o lutador, ele dá um jeito de neutralizar o lutador. O cara não se mexe. Aí ele começa um sistema de apertar. E a pessoa não consegue sair. A dor é tanta que daí esse cara que está ali sofrendo, ele usa uma das mãos ou um dos pés, ele faz assim, o juiz entendeu que ele está dando a vitória para o outro, que ele não aguenta mais. Tem cônjuge que é assim. Ele pode estar errado como for, mas na hora da discussão ele vai, rosca o outro bate a mão. Ah, tá bom, você tá certo, é você é bom, eu não presto. Ele dá a vitória para o outro para poder ficar livre. Mas vai olhar esse cônjuge, pode olhar esse cônjuge. Sabe quem tem dificuldade de dormir? É ele. Quem tem dor de cabeça é ele. Quem dói o estômago é ele. Por quê? Porque vive certo, mas não é livre, porque não se rende. E como eu sempre fui, esse cara sou eu, sempre fui um manipulador ativo. Porque tem um manipulador ativo e um manipulador passivo. Manipulador ativo é esse cônjuge que ele é bom no argumento. Então ele fala, ele quer vai, porque ele sabe que essa praia ali, quando ele entra naquele ringue ali, ele ganha. Já o manipulador passivo, não. Manipulador passivo, ele ganha no silêncio. Quando ele sabe que ele está errado, que ele está buscando, porque eu sempre fui manipulador ativo lá em casa. Quando eu via que a Lulu me confrontava em algumas coisas, que eu ia ficar nu, que eu tinha que entregar uma coisa que eu não queria entregar, o que eu fazia? Eu criava um alto grau de estresse. Falava alto, envermelhava, aí ela não queria confusão, ela recuava, eu ganhava o que eu conseguia, que era não entregar o que eu não queria entregar. O manipulador passivo é diferente.
Quando ele vê que ele está sendo descoberto, desnudado, o que ele faz? Ele cala. A outra parte agora não quer briga, só quer resolver mesmo. Aí sabe o que ele faz? O passivo, ele cala mais ainda. Aí a outra parte quer conversar. O passivo cala mais ainda, até que a outra parte desequilibra e perde a razão, porque desequilibra. Aí o passivo encontrou o que queria, não entregar aquilo que estava errado. Quem entende o que eu estou falando aqui? E por causa da finança, eu sempre convenci ela que ela estava errada. Um dia, eu lembro muito bem, final de mês, virada do mês, deu no negativo. E eu estava falando para ela, na cama, irmão, na cama, mostrando para ela que o culpado era ela. Só que a Lulu é diurna. Eu estou falando, uma hora eu olhei para o lado, ela pegou no sono. Meu irmão, subiu uns 3 demônios do abismo assim, ó. Me pegou. O que eu fiz? Chacoalhei ela e disse, aí é fácil, dormir assim é fácil, não é você que vai correr atrás da máquina amanhã. Por quê? Porque o atribulado, ele não se contenta de estar atribulado. Enquanto ele não põe o outro na tribulação dele, ele não tem paz. Tem um Jordão aberto essa noite aqui. Ele está querendo trazer cura. Meu filho, minha filha não precisa lidar com a lepra. Minha esposa, marido não precisa lidar com a lepra. O Senhor foi atrás de Naamã para dar a Naamã um marido também, que fosse tão bom dentro de casa quanto era fora. Só que você não acredita, enquanto eu chacoalhei ela, eu não acordei a esposa não, eu acordei a ursa. Ela deu aquela, não deu tempo de acionar a mansidão dela. Ela apontou o dedo para mim assim. O pitbull virou poodle na hora. Ela apontou e disse, escuta aqui, Juscelia, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que a gente precisa de ajustes na finança, mas eu sei também que da meia-noite às 6 ninguém não consegue resolver nada. Se você não tem fé para dormir, fica acordado sozinho, porque eu vou dormir. Se você quiser aplaudir a minha Lulu, fica à vontade. Não é o quanto que eu sei aqui, o quanto que eu tenho de Bíblia decorada, o quanto eu tenho de teologia, mas é o quanto de um coração curado, sereno, onde a minha família possa desfrutar. E a gente pode entregar mais para Deus, a gente pode. Você pode, eu posso. Eu lembro também, esse retiro agora de pastoras que está acontecendo onde a minha Lulu está. Agora ela já voltou. Esse retiro no ano passado, eu estava lá com ela, não no retiro, a gente estava num apartamento lá e ela foi para o hotel, no retiro. Isso é um retiro de pastoras do ministério nosso, de todo o ministério. Então eu conhecia muita gente ali. A salão de convenção era no 10º andar, 13º, não me lembro. E quando chegou no sábado, era quinta, sexta. Quando chegou no sábado, a Lu tinha um compromisso no outro dia. Ela disse, amor, vem me buscar aqui. Vai acabar às 10h30. Que eu quero ir para casa, que eu quero ir no apartamento, porque ela ia se ajeitar para um casamento que tinha no outro dia. Quando foi 10h30, eu fui lá. Eu cheguei, entrei no hotel, fui na recepção. A recepção era aqui, o elevador ali subia, 13º andar, a sala que estava acontecendo o retiro. Eu olhei 10h30, chegou lá, pelo jeito não tinha acabado ainda. E eu falei para o moço, está acontecendo o retiro, eu vou lá. O rapaz me tratou mal. Eu não gostei, me tratou mal. Aí eu disse, pronto, eu já discerni, claro, estou num retiro espiritual, o diabo está aqui, já me recebendo. É confronto espiritual, de verdade, eu na minha cabeça, eu discerni isso. Aí o que eu fiz? Eu me revesti de mais humildade e falei com o moço. Ele foi pior do que a primeira vez. Eu fiquei com raiva. Aí aumentou a minha raiva, mas eu disse, não, Satanás, você não vai vencer.
Aí eu me humilhei mais ainda. Aí o rapaz foi pior do que as outras 2 vezes. Eu disse: Deus, agora acabou. Eu vou acionar o modo colérico aqui, já vou botar esse rapaz no lugar que ele... Numa frase eu enterro ele lá onde precisa. Numa frase. E eu falei assim: Deus, dentro de mim, o que eu tinha para entregar dentro de mim, para honrar o seu nome aqui, chegou no teto, no limite. Agora eu vou. E quando eu fui para falar, para dar uma injeção naquele cara, plim, abriu o elevador. Tinha acabado o culto lá do retiro, umas 4, 5 pastoras, 2 olhei que já olharam para mim: pastor Juscelio. Eu disse: ai, cara, eu estava com raiva agora, que agora já tinha decidido que eu ia brigar. Agora estava com raiva. O que eu fiz? Eu me segurei ali. Elas me conheciam, eu não ia fazer um barraco ali. Ok, foi, passou. A Lulu desceu, fomos embora. Cheguei no apartamento, eu estava tomando banho. A Lulu já tinha deitado. Eu disse: Deus, eu estou angustiado com aquilo ainda, aquela coisa dentro de mim. Me limpa, me lava, Senhor. Eu quero poder dormir bem. Me perdoa. E algo dentro de mim, como se dissesse assim: ó, se você tivesse feito um barraco, para mim estava bom. Eu digo: Deus não fala barraco, não é possível. Mas não é Deus falando aqui do jeito que eu estou falando. Sabe quando é um entendimento que sobe dentro de você? Eu disse: Deus não é o Senhor. Eu disse: não, se você tivesse brigado lá, para mim estava bom. Eu disse: como que é isso, Deus? E a conversa dentro de mim, eu sentia como se o Senhor estivesse falando: você falou que ia brigar com o rapaz, porque tudo que você podia entregar para honrar o meu nome lá, tinha se esgotado dentro de você. Mas quando foi para honrar o seu nome, ainda tinha mais. E você silenciou. Tem mais para entregar aí. E você pode dar isso para sua esposa, para os seus filhos, para a sua casa. Porque é um Jordão aberto, é um lugar que Ele me chama para quebrantar. É quando você joga armas no chão. Quando você entende o que estamos falando. O Senhor está atrás. Poderíamos ir longe aqui, mas eu sei que temos horário e eu já sei que extrapolei. Mas eu gostaria de dizer, se fosse muita coisa o que o Senhor está pedindo, Ele quer sarar marido, esposas, pais, mães aqui. Eu passei a ter um novo relacionamento com a nossa filha Sara. Ao longo desse tempo, construindo quebrantamento, porque o Evangelho não é uma nova cartilha, mas um novo coração. Deus não veio melhorar a tua vida nova, a tua vida velha. Jesus, o Evangelho não melhora a tua vida velha. Ele te entrega uma nova vida. O que o Evangelho oferece é um novo coração. E sabe, irmãos, por que 7 mergulhos? Porque é um processo. Cada vez que você é convidado a endurecer, se você se render. Eu vou encerrar dizendo uma coisa para você. Jesus, Ele é uma moeda. De um lado Ele é um leão, do outro lado Ele é um cordeiro. Quando as pessoas ofendiam Ele, a pessoa dele, Ele respondia como um cordeiro. Quando as coisas eram do reino, Ele respondia como um leão. Quando a ofensa vem contra você aqui, você responde como um cordeiro. Nas regiões celestiais, Ele te apresenta como um leão. É onde você guarda o seu casamento, você guarda a salvação dos seus filhos. Você tem filho para resgatar. Você tem filha para resgatar. Você não vai resgatar mandando ele orar, dizendo para ele vir no culto, não. Você vai ter que sair do seu lugar e ir até onde ele está. Quando o pai e uma mãe crente quer resgatar um filho, uma filha, ele sabe que você não está indo atrás dele. Você está indo atrás dele para fazer ele crente, e não porque você está querendo ele. Alguns pais me perguntam: meu filho adolescente não quer mais Jesus, pastor. Como que eu faço para ganhar ele para Jesus? A minha resposta é sempre a mesma: ganha ele para você, e ele vai querer o Jesus que você tem. Fique de pé comigo se você puder.
Tem um Jordão aqui, eu não sei, eu estou fazendo coisa que pedido em público assim, o pastor não vai nem dizer que não, mas se eles pudessem cantar essa canção, será que pode? Eu só queria cantar essa canção e dar a você uma oportunidade de saber que nessa noite tem um Jordão aberto aqui. Mais um mergulho de quebrantamento, de rendição, porque o Senhor quer curar a nossa casa, Ele quer curar nossos relacionamentos, quer devolver a mesa, o diálogo. Uma das coisas mais lindas que o Evangelho te oferece, meu irmão, é o poder de você entregar para o outro aquilo que você não recebeu. Talvez você não tenha recebido de pai, de mãe, eu não sei, mas o Evangelho te dá o poder de entregar para o outro o que você não recebeu. Essa manhã não, acho que já anoiteceu. Eu acredito que tem um Jordão aberto aqui. Eu quero te dar na liberdade de, junto com essa canção, você pensar sobre que tipo de lepra, que tipo de resistência, que tipo de obstáculo, de dificuldade, de endurecimento hoje possa estar nos seus pensamentos, no seu coração, sobre quem quer que seja da sua casa, da sua família. Que você possa entregar no Senhor e quebrar essa incontinência, fazer uma rendição, entregar e deixar Deus vir limpar o coração. Vamos ministrar ao Senhor. Enquanto isso, eu gostaria de passar o microfone para o pastor Silas.